Olá, amores! Núbia Sol aqui com vocês. E hoje eu queria bater um papo sobre uma questão que para mim foi uma situação lá no comecinho, né? Quando eu comecei a fazer meu processo de busca, né, de despertar. É sobre o não apoio dos nossos parentes, familiares. Muitas vezes quando somos, né, casadas, o cônjuge não trilha o mesmo caminho, aí tem essa dificuldade, né, de apoio, de aprovação, aceitação. Filhos também. Então, a gente se depara nesse processo de evolução nosso com situações como essas, né? E acredito que muitos de nós passam por isso, nem todos, né, tem uma família que tem um apoio ou que seguem um caminho de evolução espiritual também igual. Normalmente, quando tem um desperto na família, tem aqueles lá que são, não do contra, mas que ainda não chegou no mesmo processo de despertar de consciência que a gente, né? E aí a gente tem muitas dificuldades. Eu mesmo passei muito por esse processo de, quando estava num certo ponto, né, de busca de conhecimento, ter que dar alguns passos para trás, né, porque eu já fui casada e aí eu tinha essa dificuldade dentro de casa, né? Então a gente sempre quer que quem está com a gente também busque a evolução, a gente sempre quer que os nossos filhos, quando há filhos, no meu caso eu tenho 3 filhos, que eles também tenham esse mesmo olhar para a espiritualidade, para a evolução espiritual, né? E não é assim sempre, não é sempre assim que acontece, né? E aí a gente tem que aceitar. Só que tem um processo, tem uma dificuldade muitas vezes em aceitar isso, né? Às vezes a gente tem muitas situações que envolvem os familiares, né? As pessoas da nossa família, e aí a gente tem essa dificuldade de se aprofundar nesse processo de busca e evolução e tudo mais. O que eu quero dizer com tudo isso é que é assim mesmo. A gente não vai conseguir mudar o que as pessoas pensam, a gente não vai conseguir acelerar o processo dela. É difícil a gente soltar e deixar para lá mesmo, mas é uma coisa que a gente precisa fazer, né? Porque muitas vezes o que a gente tem que entender é que todos nós somos seres únicos e individuais e cada um está na sua busca, cada um está no seu processo de evolução. E você, às vezes, já chegou e alcançou um nível que a outra pessoa não alcançou ainda. É lógico que a gente gostaria que o outro andasse junto com a gente e entendesse junto com a gente muitas coisas, mas é o processo de evolução do outro. Ele ainda precisa galgar alguns passos que você já conseguiu para poder estar no mesmo nível, né? Então, às vezes tem conflito sim com os familiares, com o marido, com a esposa, ou filhos e tal. Mas o que eu quero dizer com esse vídeo aqui é que eu passei por esse processo, muitos de vocês passaram ou passam. O que você tem que entender é que isso faz parte, eles estão no caminhar, a gente tem que respeitar esse processo também do outro, aceitar, isso também faz parte, né? Mas seguir e não desistir do nosso processo de evolução por conta disso. Porque muitas vezes a gente acaba abrindo mão, a gente acaba atrasando o nosso caminhar, porque a gente está preocupado com isso que incomoda o outro, o nosso processo de evolução, que incomoda o outro, o caminhar que a gente está fazendo. Então esse caminhar, ele é solitário. O processo de evolução e despertar é uma jornada solitária. Sim, sim, sim. A gente pode ter pessoas do lado e tudo, mas ninguém vai fazer essa jornada por nós. Esse processo de transformação é de dentro para fora em todos os seres existentes. Então, isso não tem como mudar. Então, o que eu poderia dizer para você, de repente, que está passando por uma situação como essa faz o teu estudo, tua busca aí, você com você, entendeu? É lógico que a gente quer ficar compartilhando o que sabe, mas se não der, se perceber que isso vai causar algum conflito, não compartilha. Fica contigo e entende que cada um tem o seu processo, cada um tem a sua jornada, cada um tem o seu caminhar e que sim, muitas vezes a gente vai ter que lidar com situações como essas e na hora a gente tem que usar o nosso próprio conhecimento, a nossa sabedoria adquirida nessa busca de entender que cada um está no seu momento, no seu processo e que aí a gente tem que ir caminhando devagar e deixar que o outro chegue nesse processo também.
tá bom? Então é só um vídeo para a gente refletir sobre isso, né? E entender que a gente não pode abrir mão do nosso processo de evolução por conta das pessoas próximas e entender que cada um está no seu nível, no seu processo de despertar consciencial e que isso faz parte e a gente também tem que respeitar. Tá bom, amores? Beijo, se você gostou desse bate-papo aqui, então curte, compartilha e comenta aí o que você achou, se você pensa assim também. Vamos trocar uma ideia sobre isso. Beijo de luz, até a próxima.